Jonas 1:10. Você que está me vendo, não sai daí que eu quero orar por você, hein? E já vai compartilhando, por favor. Jonas, capítulo 1, versículo 10, assim: Então esses homens se achegaram, se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, e disseram: O que te faremos nós para que o mar nos acalme? Olha só, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, agitado, violento. E ele lhe disse: Levanta-me e lança-me no mar, e se o mar se aquietará. Amém? Essa é a minha tradução, acho que é a R. Amém. Senhor Deus, eu creio nessa palavra, que toca no coração, transforma a vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de eu falar das decisões de Jonas, eu quero falar um pouquinho para você de quem era esse profeta. Quem era o profeta Jonas? A Bíblia fala muito claro que Jonas, filho de Amitai, quer dizer, ele vinha de origem profética. O pai dele era profeta. E Jonas aprendeu e na convivência com o pai se tornou um grande profeta de Deus. Olha como a paternidade ela é poderosa. Às vezes nós, filhos, vemos alguns defeitos nos nossos pais e dizemos assim: eu não quero ser o que a minha mãe foi, eu não quero ser o que o meu pai foi. Mas a convivência acaba nos tornando parecido. Isso se chama paternidade, maternidade. Nós transferimos mais para as pessoas o que somos do que aquilo que falamos. E Jonas começou a se tornar profeta por paternidade. E Deus o honrou e fez dele um grande profeta. E Jonas, querido, ele viveu no século 8, amém? Antes de Cristo. Preste bem atenção. E um dia Deus fala para ele ir para Nínive. E Nínive era para esse lado. E Jonas bate o pé e fala assim: eu não vou. Eu não vou. Olha a decisão. Ele tomou uma, e foi uma decisão certa? Uma decisão errada. Ele bateu o pé e falou assim: eu não vou. Ele tinha razão para não ir. Sabia que ele tinha razão? Porque os ninivitas eram muito maus. Os ninivitas, eles gostavam de estrupar as mulheres na frente dos maridos e depois eles matavam o marido. Eles destruíam famílias, eles matavam crianças, eles odiavam o povo de Israel. O povo hebreu era odiado pelos ninivitas. Nínive era conhecida a cidade do povo sanguinário, e não era uma cidade pequena, era maior que Lins, tinha 120 mil habitantes. Para aquela época, era uma metrópole do mundo antigo. Agora, Jonas viveu a infância dele toda vendo o pai sofrendo, vendo a família sofrendo, vendo os seus conterrâneos sofrendo. E agora Deus fala assim: Jonas, vai lá em Nínive, prega lá, porque eu quero salvar aquele povo. Mas ele que cresceu vendo aquele povo fazendo maldade, atrocidades. O que você acha que Jonas queria? Que os ninivitas fossem salvos, sim ou não? Meu irmão, no popular, no rasgado, Jonas queria ver aquele pessoal morto. Que morra esse povo. Jonas não queria ver aquele povo vivo. Agora, diante de uma infância toda, uma adolescência toda, só sofrimento por causa desse povo, então ele tinha razão para não querer ir. Mas Deus vai acima da minha razão. E a razão do homem é trapo de imundícia para Deus. Você pode ter razão para tomar certas atitudes, mas às vezes a razão não fala mais alto do que a fé. Você pode ter razão em querer brigar com alguém, mas às vezes mais vale ficar em silêncio do que dormir chateado. Às vezes você tem razão até mesmo para não querer conversar com alguém, mas mais vale misericórdia do que razão. Às vezes você vai ter razão de não querer
mais fazer algumas coisas. Você tem razão, você está certo. Mas às vezes o caso aqui para nós não é estar certo, é ter misericórdia. Vale mais ter paz do que estar certo. Vale mais estar bem com Deus do que estar certo. Vale mais, às vezes, a gente encarar nossas dores, encarar nossos desejos e vontade, para estar no centro da vontade de Deus. O que Jesus disse? Pai, que seja feita a tua, e não... Mas qual era a vontade de Jesus? Encarar uma cruz? Não. Ele falou, passa de mim esse cálice. Ele não queria, mas o que ele deixou bem claro? Que a decisão dele não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus. Então Jonas, ele tomou uma decisão, e ele tinha razão, mas ele não tinha o quê? Orientação divina, ou melhor, ele não deixou que a orientação divina entrasse no coração dele. E o que ele faz com aquela decisão? Vira as costas para a vontade de Deus. Ele virou as costas para a vontade de Deus. O que falou mais alto no coração de Jonas? O ódio. O que falou mais forte no coração de Jonas? O rancor. O que falou mais forte no coração de Jonas? A tristeza e a decepção. Isso falou muito forte no coração dele. E aí ele fala, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu não vou para onde Deus me mandou, eu vou para outro lugar. E Deus falou, Jonas, você é profeta. O que vai valer na tua vida não é o seu querer, é o meu querer. Diga assim, Deus, faz o teu querer no meu coração. Faz o teu querer no meu coração. É o querer de Deus. Jonas tomou aquela decisão. Ele acreditando que daria certo, mas não deu. Aquela decisão gerou uma reação em cadeia de percas. Existem decisões que geram percas e existem decisões que geram conquistas. Existem decisões que são libertadoras e existem decisões que são acorrentadoras, que nos acorrentam. E algumas decisões são decisivas e imutáveis. Quer dizer, eu decido, depois eu quero correr atrás porque eu vi que não estava ali, aí não dá mais tempo. Mas a maioria dá tempo. Então, se você hoje tomou uma decisão errada, eu sou um profeta de Deus para a sua vida, para dizer, ainda dá tempo de tomar uma nova decisão, ainda dá tempo de reconstruir a vida, ainda dá tempo de agir diferente, ainda dá tempo de se levantar, aleluia, e tomar uma decisão que agrada ao Senhor. Quem crê nisso, aplauda a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, foi essa decisão dele que gerou o quê? Muitas percas. Primeira perca, a Bíblia diz que ele começa a descer depois dessa decisão. Primeiro ele desce para uma cidadezinha chamada Jope. Depois ele desce para o navio. Depois ele desce para o porão do navio. Vai contando aí. Ele desce para Jope. Ele desce para Jope. Ele desce para o navio. Ele desce para o porão do navio. Ele desce num profundo sono. Ele desce para a profundeza do mar. E ele desce para o ventre da baleia, para o grande peixe. Quantas vezes? 6 vezes. Jonas desce 6 vezes. Agora diga quantas vezes ele desceu? Número 6 na Bíblia é chamado de número do homem. Você sabia que o número da humanidade, do ser humano, é número 6? Porque no 6º dia tu foste criado. Então o seu número é 6. Quando o homem desce 6 vezes, ele desce em todos os níveis de vida. Aqui Deus está dizendo assim, se o 7 é perfeição e o número de Deus, o 6, querido, é o número do homem. Quando a Bíblia diz que um homem desceu 6 vezes, Deus está dizendo, esse aí chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, porque ele gastou dinheiro, ele pagou passagem, gastou dinheiro, perdeu dinheiro, na verdade. Ele desceu financeiramente, ele desceu familiarmente, ele desceu ministerialmente, ele desceu em comunhão com Deus, ele desceu em tudo na vida, ele chegou no fundo do poço. Agora tem muita gente que quando chega no fundo do poço, ele diz assim, será que há esperança para mim? Eu posso dizer que há, porque a árvore ainda cortada, ao cheiro
das águas, ela viverá e dará frutos. Você pode estar dizendo: pastor, eu cheguei no fundo do poço. Deus está dizendo: é daí que eu te levanto, é daí que eu te levanto, é daí que eu te levanto. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: eu vou te levantar. Ai, quem está crendo, aplauda, diga: Deus vai me levantar. Aleluia! Aquela decisão gerou consequências terríveis, mas não era o fim. A Bíblia diz também, repare bem no capítulo 1, versículo 4, que no meio dessas descidas, dessa queda livre de Jonas, no meio dela veio uma grande tempestade. E nessa grande tempestade eu observo algo extraordinário. Nessa grande tempestade eu observo duas personagens que me chamou a atenção no dia chamado hoje. Meditando em casa, eu observei duas pessoas aqui que, olha, vou te falar, que essas duas personalidades dá para pregar, dá para fazer uma série de mensagens. E eu pretendo continuar essa mensagem, quem sabe até domingo. Por quê, pastor? Porque, primeiro, eu vejo a pessoa de Jonas. Eu olho para Jonas e sei o que Jonas significa para mim e para você. Aqui Jonas significa uma descida e uma subida de uma vida espiritual, de uma vida ministerial, porque Deus falava com ele e o ouvido dele se fechou. Então Jonas desceu espiritualmente. Jonas significa uma vida ministerial, porque ele tinha um ofício profético. Jonas, quando fala a Bíblia de Jonas, para mim e para você, significa Jonas, homens que Deus escolhe e separa para uma missão na terra. Mas, contrapartida, a Bíblia também fala que no mesmo navio que Jonas estava, havia um capitão. E esse capitão tem a ver com duas áreas da nossa vida. Primeiro, tem a ver, preste bem atenção, tem a ver com a nossa capacidade em liderar e com a nossa capacidade humana em prosperar. Sério? Com certeza. Quer um exemplo disso? Irmãos, quem aqui conhece muita gente que não é crente e que é muito próspera? Levanta a mão. Quem conhece gente crente que vive com a esposa melhor do que outro crente? Levanta a mão. Quem conhece gente que não é crente, tem mais condição do que muito crente? Levanta a mão. Então, prosperidade não está ligado somente à espiritualidade. Prosperidade está ligado à capacitação e desenvolvimento humano. Aqui entra o capitão do navio, que representa isso. Representa o seu nível de prosperidade e o seu nível de liderança. Mas eu não quero falar desse capitão hoje. Quem sabe domingo eu falo um outro culto. Porque para falar desse capitão, nós teremos que ter 45 minutos no mínimo, para falar desse nível de prosperidade que ele viveu. Agora, eu quero falar desse nível de evolução espiritual, que me leva a olhar com outro olhar para a vida de Jonas. Primeiro, o que leva um homem que chegou numa capacidade, num nível profético tão amplo, que já veio de uma linhagem profética, que já tinha um histórico profético, a descer tanto, a chegar no fundo do poço. Um homem que tinha tudo para viver um ministério poderoso sobre a terra. Primeiro, diga bem forte comigo, a desobediência. A desobediência. A desobediência faz Deus rejeitar pessoas. Você sabia que Deus rejeita homens e mulheres? Quando eu digo homem, tem um professor de português sabe aí, homem aqui no geral, está ligado a dois, não está ligado a sexo, está ligado a ser humano. Deus, ele rejeita seres humanos. Sério, pastor, que Deus rejeita pessoas? Sim. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel, do capítulo 3 ao capítulo 15, se você ler, que Deus levanta Saul. Saul não foi a escolha do homem, Saul foi a escolha de Deus. Deus queria um governo, se eu não me engano o nome é teocrático, que é um governo de Deus na terra, um governo divino. Mas os homens queriam um governo onde tem um rei, que é um governo, vamos lá gente, monárquico, amém? Aí
o povo fala, não, nós não quer Deus liderando a gente quer um rei liderando a gente. Aí o que acontece? Samuel fica triste e Deus diz assim, eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, mas Deus falando, levantarei um homem no meio deles. E aí quando Deus está falando que levantaria um homem, Deus falou, e esse homem baterá na tua porta, Samuel. Pá, 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 pá. Quem bate? Um homem de 1,90 m ou 2 e pouco. Um homenzarrão. Aqui que mora o profeta Samuel? Sim. Eu vim aqui perguntar das minhas jumentas. Aí Deus fala assim, é esse aí que eu levanto como rei de Israel. Saul foi levantado. Mas uma certa feita, Saul desobedece. E aí Deus diz assim, eu rejeito esse homem. Eu rejeito esse homem. 1 Samuel 15, 22, coloca aí. Eu rejeito esse homem. E por que eu rejeito esse homem? Porque ele é desobediente. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de cordeiros ou carneiros. É melhor obedecer do que sacrificar. Está aí, ó. É melhor obedecer. Aí Deus fala, eu rejeito ele é desobediente. Eu rejeito ele. Jonas foi rejeitado, porque desobedeceu uma voz direta de Deus. Cuidar da desobediência a Deus e à vontade de Deus pode gerar consequências devastadoras. Você viu um profeta que só desceu porque foi o que, gente? Diga, ele foi o que, gente? Ele foi desobediente. A desobediência gera uma escravidão. Tem muita gente, eu acho que a palavra é essa, escravizado porque é desobediente a Deus. Tem gente preso, escravizado pela bebida, pelos desejos físicos, escravidões, vários tipos de escravidão. As pessoas hoje estão vivendo num calabouço porque ela é desobediente. Quantos filhos já morreram porque não foi obediente ao pai? Quantos irmãos na igreja já se perderam porque não foi obediente à voz de Deus que saiu do pastor no altar? Irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Quanta gente que o pastor prega, fala, ensina e ele não obedece, depois ele quebra a cara, ele sofre, geme, e às vezes a gente até ajuda a levantar os cacos e colocar em pé e Deus fazer um vaso novo. Mas quantos casos que você viu que não deu tempo? Eu me lembro de uma situação que aconteceu na comunidade terapêutica, e eu olhei para um rapaz e eu falei assim, não sai daqui de dentro. Rapaz, não sai daqui de dentro. Ele, eu vou sair. E eu falei para a mãe dele, não tira ele daqui de dentro. Obriga ele a ficar aqui dentro. O menino é bom, mas ele quer sair. Aí a mãe falou assim, se ele quer sair, ele que saia. Eu falei, não, irmã, luta. Foi no seu tempo isso? Foi? Foi no tempo do Edmilson. Luta, irmã, não deixa não, ele te ouve. Não, pastor, não adianta, quer sair que sai. Eu não vou fazer mais nada por ele. Aí, saiu. Quando ele chegou aqui na ponte, essa ponte do Sojão, aqui ó, mataram ele. Morreu. Imagina o coração dessa mãe. Imagina se ela não carrega uma culpa. Imagina esse coração, gente. Como não ficou? E eu falando, irmã, obedeça o que Deus está falando, não sai. Não deu tempo, morreu. Mesmo, demorou 2 horas dele sair, 1h30 ele morreu. A desobediência gera morte. A desobediência gera o que, gente? Você que está me vendo, entenda isso. A desobediência gera o que? Morte. Escreva aí, morte. Morte. A desobediência não gera só morte. A desobediência gera uma letargia terrível. A pessoa cai num estado assim de atraso mental e espiritual. Ela fica assim. É uma letargia que prende ela. Ela entra num atraso mental. Ela retrocede intelectualmente. Ela não consegue mais pensar
com uma mentalidade racional, ela parece um bicho irracional. Ela gera um atraso mental. Ah, pastor, o senhor está brincando? Não estou, está na Bíblia. Olha lá para o livro dos Juízes. Olha lá Sansão. Deus falando, não mexe no que é morto. E ele vai mexer no que é morto. Deus falando com Sansão, não mexe com Dalila. Ele mexe com Dalila. O que aconteceu? Ele brincou tanto que ele esqueceu. Ele não conseguiu pensar que ele não poderia falar o que ele falou. E ele fala, perde as madeixas, cabelo, se torna lá sem poder, fica cego e morre no templo de Dagon. Sabe por quê? Desobediente. O que o pai falava, o que a mãe falava, o que Deus falava. Irmão, o que sair desse altar é santo. Então obedeça. Obedeça. Olha, se você pegar uma pregação por semana que sai do lugar que Deus te deu. Irmão, pega uma planta, arranca ela do vaso, ou de uma terra. Você viu quando você viu uma plantinha bonitinha, e você arranca ela, e leva ela para plantar em outro lugar? Você pode colocar um monte de água, que às vezes ela sobrevive, por falta de água, por falta de cuidado, porque ela está plantada em outro lugar, não é isso? Então, se Deus te colocou nessa igreja, os nutrientes para a sua vida melhorar não está em outra igreja, está aqui. É verdade, porque a água aqui é na medida certa, a palavra não é porque a gente é mais ungido do que os outros lá fora, não. É porque você está num ambiente certo. Você está num ambiente que Deus te pôs. Então o que sai desse altar, bota para valer na tua vida. O que sai desse altar, viva o que sai desse altar. Viva a palavra. Anote, escreva, eu vou viver. Eu estou entendendo o que Deus está falando para mim hoje. Eu tenho que viver isso, então eu vou viver isso. Eu vou viver isso. A desobediência gerou esse atraso mental, esse atraso espiritual. Não só de Jonas, porque a Bíblia diz que Jonas, ele cai num sono profundo. Esse sono profundo aqui, querido, é uma simbologia. Quem viu na profecia de Daniel, que Deus fala assim, e os seus cabelos era branco como, e dos seus olhos eram como chama, e os seus pés eram como latão, tudo simbólico. Cabelo branco aqui não é sinal de idade, cabelo branco de Deus, que Daniel viu, é sinal de eternidade. É isso mesmo. Cabelo branco ali é sinal de eternidade. Então o que Deus está dizendo? Você tem que parar para ouvir as pessoas que já têm uma história de vida. Você tem que parar para ouvir quem já caminhou 2 milhas. Você tem que parar para ouvir e ser obediente às pessoas que têm mais experiência do que você. Seja inteligente, pare para ouvir, fale menos, ouça mais, e haja, vai agir mais, amém? Se essa desobediência gerou perca em todos os níveis, será que eu já vi tanta família, e a sua desobediência não gera sofrimento para toda a família? Às vezes eu vejo a desobediência de alguns pais, que os filhos pagam, e a Bíblia diz assim, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados. Coloca aí. Embotados. Os pais comeram uva verde, e os dentes dos filhos. Quer dizer, o pai comeu, quem pagou foi o filho. Às vezes a decisão de um pai gera perca para os filhos. Isso é real. Então você tem que tomar cuidado com as suas decisões, porque as suas decisões podem gerar perca para a sua família inteira. A decisão de Jonas, olha, fez um barco inteiro, meu irmão, sofrer. Fez o capitão do barco ter que usar todas as suas capacidades humanas. A decisão de Jonas levou o povo a sofrer e a gemer. Cuidado com as suas decisões, cuidado com a sua desobediência, porque as suas desobediências geram problema. Não desobedeça a palavra de Deus. Ah, mas dá um prazer. Não, irmão, não dá. Esse prazer que a desobediência gera é muito pequeno e momentâneo para a dor que vai gerar. Para a dor que vai gerar. Eu já vi tantos homens se aventurando com uma mulher fora do casamento, sendo desobediente aos votos matrimoniais, e aí ele traiu a mulher naquela aventura, e depois
sofreu. E depois perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo. Por causa de um prazer, a desobediência do prazer, perde tudo. Eu me lembro de um caso que eu não acompanhei, não era aqui da igreja, mas eu vi um pastor amigo meu cuidando e eu acompanhei ele. E esse pastor de outro ministério amigo, ele falou, vamos comigo, eu estou ajudando um rapaz da minha igreja, fez uma loucura, traiu a esposa. E já faz 3 meses que ele ainda é duro, e eu conversei com ele, agora ele, vamos lá conversar com a esposa. E eu fui no carro, tal, levamos ele. Que coisa mais dura. Na hora que ele bateu palma na casa, e porque ela tinha colocado o cadeado no portão, não deu para ele entrar. Ele bateu palma e chamou ela, quem saiu foi outro homem. E ela saiu atrás. O que foi? Ele falou, quem que é ele? É meu namorado. Já dei entrada no divórcio, não fiz nada de errado, só estamos conversando, mas na hora que sair o divórcio eu namoro e caso, porque eu sou crente, não vou fazer nada errado. E na Bíblia, o pastor fala que eu posso largar por causa do adultério, me dá direito. Ou o senhor acha que está errado a Bíblia? O pastor falou, não, irmã, mas vamos tentar reconstruir. Ele falou, quero não, ele me deu direito. Não fiz nada, nem beijei esse aqui, mas vai ser meu namorado porque eu estou gostando dele. E ele de mim. O homem fez um showzinho, mas deu tempo. O outro pastor, eu fiquei só olhando, não falei nada, ainda bem que não foi para mim, foi para o outro. O outro olhando. O pastor falou, felizmente, só um milagre. E eu acho que Deus não vai fazer não, porque talvez o milagre dela foi você vazar. O pastor lá era mais bravo do que eu. Gente, você está entendendo? Você está entendendo que a desobediência daquele homem gerou uma consequência? Agora, eles conversando dentro do carro, tal, e ele chorando. Então, e agora? O pastor falou, ora, vai na igreja, busca. Ah, mas eu estou isso, estou aquilo. Aí eu falei, irmão, você deu valor antes? Não. Eu falei, o pior ainda está por vir. Ele falou, louco, como assim? Você tem que bater palma na casa que você comprou e pedir para outro homem para ver seu filho. Aí o homem chorou bonito. Que é uma verdade. Coisa mais dolorida do mundo, eu falei para ele. Eu falei, mas uma coisa boa aí. Ele falou, o quê? Eu aprendo e ensino os outros com o seu erro. Ah, pai, não é doido. Você é doido. Eu vou ensinar os outros para não errar igual você. Mas o que? Ele desobedeceu os votos matrimoniais. E aquela desobediência gerou uma rejeição. Foi rejeitado. Rejeitado. Olha o que Jonas fez. Jonas estava sendo rejeitado por Deus. Segundo ponto na vida de Jonas, se der tempo eu falo do capitão, mas vamos lá, Jonas prefere morrer na fúria do mar do que viver o seu chamado e colocar a sua vida em ordem, arrumar a situação. Sabe o que Jonas fala na hora que o capitão fala com ele? Me pega e me joga no mar. Me joga no mar. Me joga no mar. Eu prefiro morrer. Irmão, o homem preferia morrer do que se ajoelhar e colocar a vida dele em ordem com Deus. Ele preferia ser jogado fora do navio do que se humilhar e reconhecer a sua falha. Ele preferia ficar na arrogância da morte do que se humilhar e na salvação divina. Ele preferiu a morte do que encarar os seus erros. Ele preferiu ser jogado para fora do que encarar suas falhas. Tem gente assim na igreja. Tem gente que fala assim, eu prefiro, sabe o quê? Abandonar tudo do que me humilhar e reconhecer que eu estou errado. Tem gente sendo jogado para fora do casamento, como Jonas. Tem gente sendo jogado para fora de departamento. Tem gente sendo jogado para fora da igreja. Tem gente sendo jogando coisas valiosas fora, porque não reconhece que errou. Preferem encarar a fúria do mar do que encarar os seus próprios erros e colocar a vida em ordem.
Prefere ter razão e perder tudo do que se humilhar e acertar a vida. Cutuca alguém e fala: você não pode ser assim. Fala para outra pessoa: você não pode ser assim. Muitos estão preferindo ser jogados fora do barco do que sentar e conversar e ajustar. Ai, não quero mais. Eu não quero mais. Senta e conversa. Não quero. Senta e conversa. Uma boa conversa pode trazer solução que você nem imagina. Uma boa conversa. Tem gente que não quer conversar, irmão. Tem gente que não quer sentar. É meu tempo. Agora eu preciso do meu tempo. Eu preciso do meu calabouço. Um tempo para mim. Conversa, que a coisa se acerta. Mas Jonas preferiu sair, ser jogado para fora. Você não vai fazer isso. Encare suas dores e decepções, mas você não vai sair do barco. Depois que Jonas enfrenta todo esse processo, e eu já encerro já. Depois que Jonas é lançado no mar, a misericórdia de Deus é incalculável. E ela é a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, acabados. Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de mim. Pastor, eu errei. Deus tem misericórdia. Pastor, eu não sei se dá mais tempo para mim. Dá sim, porque Deus tem misericórdia. Pastor, para mim não adianta mais. Adianta sim, porque Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Querido, se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Jonas foi para o fundo do navio, para o fundo do mar, para o fundo do ventre da baleia, mas Deus teve misericórdia dele e foi lá e resgatou ele. Deus teve misericórdia dele, foi lá e resgatou ele. Deus está falando que essa é uma noite de resgate. Essa é uma noite de resgate. Essa é uma noite de resgate. Deus está te levantando a uma nova vida a ser vivida. Aleluia! Viva essa nova vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ramandaya choromondo que faz. Surimianda e assodecai. Viva essa nova vida. Viva essa nova vida. Viva essa nova vida. Aleluia. Jonas viveu todo esse processo. Ele encarou todo esse processo. Que processo difícil, não foi? Lançar fora do navio, que difícil. E parar no ventre da baleia, que difícil. Que difícil. Saber que Deus já não estava mais com a vida dele, que difícil. Enfrentar algumas coisas não é fácil. Enfrentar algumas situações não é fácil. Enfrentar algumas decepções não é fácil. Não é fácil. Não é fácil enfrentar certos processos, mas para você alcançar o propósito, encare os seus processos. Há um processo que você vai encarar, que foi feito para você. Há um processo que eu vou ter que encarar, que Deus não vai botar outro no meu lugar para encarar esse processo. Não vai ser fácil, mas vai ser necessário. Encare os seus processos, porque Deus tem um mega propósito para a tua vida. Quem crê, aplauda, glorifique e exalte. Aleluia! Encare. Jonas encarou, se humilhou, encarou. Hoje no começo do culto eu propus para vocês aqui com o Lucas uma mudança de comportamento. É um processo. Encare. De repente dentro da sua casa você vai ter que ter uma mudança também. Encare. De repente na sua vida com Deus, o jeito que você está levando, não está te levando a qualquer lugar, em nenhum lugar. Porque Deus está propondo para você uma mudança e você está querendo ser o velho homem. E Deus está dizendo, muda que eu te honro. Muda que eu te honro. A Bíblia diz assim que no ventre do grande peixe, Jonas clamou ao Senhor. E Deus enviou o livramento e fez com que a baleia vomitasse ele. Porque ele encarou as mudanças, o processo da mudança.
Deus está dizendo, você não está vendo que você tem que mudar? Desse jeito que você está indo, você não vai a lugar nenhum. Se Deus não está falando, está vendo? Ó, filho, estou falando, até quando você vai ficar desse jeito? Até quando? Você já não é mais menino? Você já não tem mais 12 anos de idade? Ei, até quando? Você não está vendo que você está perdendo o teu futuro? Você não está vendo que você está perdendo muita coisa? Ei, se você estiver disposto a uma mudança hoje, você não é dono da razão e nem eu. Deus está dizendo, ei, você vai ter que mudar, porque se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado, então é tempo de mudar. Jonas mudou quase no final da vida, foi no ventre, suco gástrico do peixe corroendo ele, e de repente ele fala, eu mudo, Deus, e Deus faz assim, ó, que nojo. Deus fez o que com Jonas? Vai, 1, 2, 3. Nossa, tem uma irmã que ensinou demais, bem demais, hein? Parabéns, irmão, você já é artista. Você foi muito bem. Mas Deus vomitou. Porque o que Deus fala em Apocalipse? Que Ele vomita quem? O morno é como quem? Porque os mornos, Deus, Ele estava morno. Deus falou, vou vomitar esse morno aí, porque eu tenho misericórdia dele. Vou vomitar esse morno aí. Então peraí, está vomitado. Você não é muita coisa não, rapaz. Está achando que você é muito? Que você é o profetão Jonas? Peraí, agora você é vômito de baleia. Agora você é vômito. Tem gente assim que se acha demais. E Deus fala, peraí que eu vou fazer você ser vômito de baleia. Deus já fez isso comigo, viu, irmão, algumas vezes. Crebe, você é vômito de baleia. Você não, ô irmão, tem hora que Deus faz você assim, sabe para quê? Fez isso com o apóstolo Paulo. Vou te pôr um espinho na carne. Se eu não vomito não, porque você é quente demais. Mas o seu, vou botar um espinho na tua carne. Você vai sentir que as excelências da revelação não faz você ter o nariz empinado. Você vai aprender a respeitar a gente. Você vai aprender a cumprimentar as pessoas. Você vai mudar, rapaz. Ei, Jonas, você é vômito agora. Imagina ele embolado com reto de peixe, com reto de estômago, com alga, saindo daquela baba toda fedida. O homem levanta. Depois que ele sai do vômito, ele faz o quê? Ele lê. Ele fica com autocomiseração. Coitado de mim, coitado de mim. O que ele faz? Ele fez o quê? Ele levanta. Então se levanta também. Se levanta, pode se levantar. Você não está levantando aqui só fisicamente porque o culto está no final. Você está se levantando diante de Deus e dos homens. Você está se colocando de pé. Deus está te levantando aqui hoje. Deus está te levantando aqui hoje. Deus está te levantando. Por quê? Porque você se levantou. No meio do vômito ele se levanta. No meio no que fedia, mas ele se levantou. No meio das falhas, mas ele se levantou. Irmão, toda ação de fé gera uma reação de milagre. Se você se levanta hoje, Deus faz milagre na tua vida. Se você se levanta hoje, Deus faz milagre na tua vida. Então você está se levantando. Ei, você que me acompanha aí, ó, irmão Leandro, irmã Aline, Deus está vendo você se levantar. Vai fugir? Se levanta. Se levanta. Se levanta. O homem se levanta. E aí, sabe o que acontece? Pergunta, o que, pastor? O que, pastor? Depois que ele termina o processo, se levanta, Jonas se torna o profeta salvador. Ele ganha 120 mil pessoas com uma pregação. 120 mil pessoas se convertem num dia, por causa de uma mensagem daquele homem. A mensagem era boa? Não. Mas o profeta tinha passado pelo tratamento. Irmão, você pode pregar mal, mas você passou o processo, aquilo que você fala, uma palavra só muda tudo. Você pode pregar bonito demais, falar lindo demais, não salva ninguém, porque você não encarou o processo, rapaz. Você não encarou o processo, não está mudando, o seu ministério está estagnado, está parado, as coisas não fluem na tua mão, falta um processo ser encarado. Encara logo esse processo de mudança, muda logo o seu jeito, sai daqui outra pessoa, porque Deus quer levantar você como profeta da salvação, salvar tua casa, salvar seus amigos. E eu declaro, essa cidade de Lins vai ser salva através desse ministério. E esse ministério é você.